Meus queridos irmãos, vos saúdo na paz do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Enquanto os irmãos encontram, minha gratidão a Deus de ter o privilégio de, mais uma vez, estar na companhia dos irmãos, podendo cultuar ao Senhor, rever o pastor Clarismundo e os demais irmãos. E já estamos residindo no estado de Minas Gerais há mais de 1 ano e meio. E ontem, o nosso pastor presidente nos escalou para falar na primeira ceia do ano. E esse final de semana nós estamos aqui. Para mim é sempre uma grande alegria estar entre os irmãos. Atos, capítulo de número 20. Versículo de número 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para o partir do pão e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Ele continuou falando até a meia-noite. Havia muitas luzes no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, foi tomado de um sono profundo durante o longo discurso de Paulo e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, a alma dele ainda está nele. Então ele subiu novamente para o partir do pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram vivo o jovem, e muito ficaram consolados. Amém. Quantos podem dizer amém? Meus queridos irmãos, eu venho meditando neste texto há alguns dias. A Bíblia diz, pastor Clarismundo, que Paulo haveria de fazer uma viagem no dia seguinte, e ele subiu para o terceiro andar deste prédio, onde estava o cenáculo que estava acontecendo o culto. E a Bíblia, pastor Sancler, faz questão de dizer que o lugar era iluminado. O lugar, meu amigo Heleno, havia muitas luzes. Havia o quê, irmãos? Vamos lá? Havia o quê? É porque esse negócio de igreja preta, a luz tudo apagada, é um negócio meio esquisito, irmão. Quem tem mais de 30 anos de idade sabe que lugar sem luz, lugar escuro, só existiam uns 2 tipos de lugar que era assim. E era tenebroso. Lugar onde Deus está tem luz. Deus trabalha com claridade. Esses dias, pastor Clarismundo, eu fui pregar na igreja, fui muito educado. Falei, pastor, não tinha como acender pelo menos um pouco da luz. Está muito escuro, não estou vendo nada. O teto preto, a parede preta, o chão preto, tudo. Falei, eu não estou vendo nada aqui dentro. Uma escuridão terrível. Falei, eu não estou vendo nem o povo, nem os irmãos estão me vendo aqui. O lugar onde Deus está é um lugar iluminado. Amém, meus irmãos? Havia muitas luzes no lugar. E aqui a Bíblia vai relatar a história, pastor Zezinho, de um moço, e é sobre esse moço que eu quero falar, que esse moço estava no lugar certo. Sim ou não? Sim, ele estava no lugar certo. Ele estava junto dos irmãos, ele estava no culto, ele estava no lugar iluminado, mas, em algum momento do culto, que a Bíblia não diz qual, esse moço, ele vai para uma janela. E quem vai para a janela, nunca vai para a janela para olhar para dentro. Geralmente, quem vai para a janela, vai para olhar para fora. E esse moço agora está na janela, olhando para fora, mas ele está onde? Ele está dentro. Então, a Bíblia me dá o direito de dizer que tem gente dentro, olhando para fora. Eu vou chegar, para você entender. Eu vou te provar aqui neste texto, espiritualmente dizendo, que existe uma realidade muito grande na vida de algumas pessoas, onde só o corpo deles está no lugar do culto.
Pastor Jaime, o corpo está ali, a carcaça está ali. Mas os sentidos já não estão mais ali. Esse moço estava no culto? Não, ele estava na igreja. Porque é possível ir na igreja sem ir no culto. É possível. É possível ir no templo e não cultuar. É possível estar presente e diante de Deus estar ausente. E por que esse moço vai para a janela? Primeiro, porque ele estava distraído. E todo distraído será atraído. Quais são as pessoas que geralmente são mais firmes? Você olha para ele, ele tem mais constância. São pessoas focadas. Pessoas com propósito. A pessoa que tem um propósito, que tem um foco, ele não vive se distraindo. O próprio apóstolo Paulo escreveu dizendo que o bom soldado que milita, ele não se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E este moço agora, pastor Armando, ele vai para a janela. E agora esse moço está dentro, olhando para fora. Nós estamos tendo um problema, hoje nós estamos numa reunião de obreiro, eu posso falar isso para os irmãos, nós estamos tendo um problema seríssimo com a nossa geração. Eu não estou dizendo só com a nossa igreja, com a nossa geração de forma geral. Quando se diz a atenção, os irmãos que dirigem igreja sabem do que eu estou falando, tem que ficar pedindo, desliga o celular, não anda, vê se agora não vai no banheiro, é uma hora da palavra, irmão, não sei o quê, cuidado com isso, não conversa. Por quê? Porque as pessoas se distraem com facilidade. Paulo estava pregando. Os outros irmãos estavam prestando atenção, mas o Eutico estava distraído. Ele não conseguiu assimilar o que Deus estava falando com ele naquele culto. E ele vai para a janela porque ele está distraído. E lá na janela, ele está com o corpo para o lado de dentro, mas os seus sentidos estão do lado de fora. E a Bíblia diz que agora esse moço está assentado na janela. Diga comigo, assentado. Porque o inimigo não quer ver só uma pessoa distraída. O inimigo não quer ver, pastor Armando, só uma pessoa atraída. O inimigo quer que a pessoa se sinta confortável. Quando o moço senta na janela, ele senta para relaxar. Ele se sente bem daquele jeito. Quem está me entendendo diz amém. O maior problema que nós estamos tendo hoje não é a distração. A distração é um problema. O maior problema que nós estamos tendo hoje, pastor Sancler, não é a atração, que também é um problema. O pior de tudo é que a nossa geração está se sentindo confortável. Ele está se sentindo bem. Você chega para uma pessoa que está mal na fé, você chega para uma moça na tua igreja que está ruim, você sabe que ela está mal. Você chega para um moço, e aí, meu filho? Ótimo, pastor. Se melhorar, estraga. E aí, meu filho, como é que você está? Maravilha. Dá para acreditar, irmão, que a nossa geração, eles elogiam o nosso tempo. Vai na geração passada, eu estou falando da minha geração, vai na geração antes da minha e pergunta para eles. Você vai chamar ele de saudosista, porque ele não vai elogiar esse tempo. Ele vai dizer, rapaz, eu sinto saudade de um tempo que tinha mais reverência. Eu sinto saudade do tempo que os crentes chegavam na igreja, ajoelhavam. Eu sinto saudade do tempo que os crentes eram conhecidos quando passavam na rua. Era assim ou não é? Agora a nossa geração não. A nossa geração está querendo dizer que agora é que está bom. O moço está confortável. E o problema é que quando alguém é distraído, atraído e se sente confortável, ele perde a noção do perigo. Essa janela era onde? No terceiro andar. Perdeu a noção do perigo, não tinha tela, não tinha grade de proteção. E o moço está sentado lá na janela, sabendo que poderia acontecer um grande acidente. Quem me entendeu até aqui diz amém. Agora, dobre atenção por um minuto. Chegar no terceiro andar, pastor Heleno, foi difícil. Porque Deus não trabalha com elevador. Deus só trabalha com escada.
Chegar lá em cima, pastor Clarismundo, não foi fácil. Alcançar, pastor Jaime, uma vida espiritual abundante, não é fácil. Aquele moço suou para subir as escadas. Você lembra quando você foi batizado com o Espírito Santo? Até para tomar café, você pedia para Jesus te batizar. Ia tomar café, ô Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Tinha uma vigília, você estava. Ciclo de oração, você estava. Não perdi uma doutrina, uma escola dominical. Porque você queria chegar no nível superior. Não no nível superior do que nós falamos hoje, mas no nível superior da intimidade, da espiritualidade, da confiança, da intimidade. Aquele moço conseguiu chegar no andar de cima. Ele conseguiu ver as muitas luzes, ver Paulo, ver os irmãos. Mas de repente, depois de chegar num lugar tão alto, de ver coisas tão maravilhosas, de sentir coisas tão maravilhosas, de ter experiências tão fortes, se distraiu. Se sentiu atraído para a janela e se assentou na janela. Agora a Bíblia diz que assentado na janela, ele é tomado. A Bíblia não diz que ele sentiu um sono. A Bíblia diz que ele foi tomado. Esse sono aqui não é um sono comum. O inimigo esperou a hora certa. Eu vou fazer ele dormir num lugar onde dá para cair. Porque se o inimigo faz ele dormir, pastor Sancler, enquanto ele estava assistindo o culto, ele ia cair para o lado de dentro. O inimigo disse, eu vou deixar ele dormir na janela. Porque na janela ele não cai para dentro. Na janela ele cai para fora. Porque o sonho do inimigo é te tirar do propósito. É te tirar do rumo. É te tirar do caminho. É te tirar do ambiente que Deus te colocou. E vou te falar, não foi fácil chegar até onde você chegou. Dá para escrever um livro com a história do teu ministério. Dá para escrever uma história com a tua vida espiritual. Mas agora o Eutico, tomado de um sono profundo, em algumas traduções diz que ele foi vencido, pastor Zezinho, pelo sono. Em algum momento ele tentou lutar, não conseguiu, e tomado de um sono profundo, ele caiu. Do terceiro andar. Ele despencou do lugar onde ele teve muito sacrifício para chegar. E a Bíblia diz que quando ele cai lá embaixo, eles já levantam ele morto. Como que você sabe que uma pessoa está morta? Pelos sentidos, sinais vitais. Não está vendo, não está falando, não está ouvindo, não está sentindo. Levantaram o moço dizendo, morreu! Os irmãos lá de cima, olha, meu Deus, que pena. Já esteve aqui com a gente. Os irmãos passaram até a lembrança de Eutico subindo a escada. Os irmãos passam até a lembrança dos momentos em que Eutico tinha um sonho de estar no terceiro andar. E agora, de repente, Eutico está lá embaixo, caído. E alguém dizendo, morreu! Morreu! O que a igreja vai fazer numa hora dessa? O que a igreja vai fazer como igreja num momento desse? Se a gente for olhar dentro de uma ótica religiosa, sabe o que nós vamos dizer, pastor Isaías? Quem mandou ir para a janela? Era para estar no culto, foi para a janela porque quis. Se nós formos olhar dentro de uma visão egoísta, nós vamos dizer, morreu porque tinha que morrer. Se tivesse vigiado, não caía. Se ele tivesse no lugar certo. Mas Paulo chega na janela e olha. Quando Paulo olha o moço lá embaixo e ele dizendo, morreu, apóstolo, morreu. A Bíblia diz, e descendo Paulo. Paulo disse, eu vou descer aí embaixo. Pastores, eu vou falar uma coisa de Deus para vocês. Quer recuperar alguém? Falar de cima não adianta. As pessoas não acreditam quando você fala à distância. Eles vão dizer, é muito fácil o senhor falar. Quando você fala, eles vão dizer, é claro, na sua posição, do jeito que você está, a família que você tem, é muito fácil. Não, Paulo disse, eu vou descer lá. Paulo agora se inclina sobre o moço. Ninguém está entendendo nada. Por que Paulo desceu? Paulo interrompeu a mensagem, desceu aqui para... Aí a Bíblia diz, pastor Sancler, que quando Paulo inclina sobre o moço, Paulo faz uma coisa que está faltando, viu, irmãos? Paulo faz uma coisa que na vida de alguns se extinguiu. Paulo abraçou o moço. Espera aí. Mas o moço estava morto.
Por que a gente só quer abraçar os vivos? Os irmãos lembram das duas mulheres prostitutas que foi até Salomão? O vivo é meu, o morto é dela. Não, o morto é dela, o vivo é meu. Ninguém briga pelo morto. Quem briga só briga pelo vivo. Mas Paulo resolveu dar um abraço no morto. Porque tem coisa que a gente só descobre abraçando. Posso falar ou não? É muito fácil, irmão, ficar dizendo, aquele caiu, aquele desviou, aquele não é crente, aquele é frio, aquele é geladeira, aquele não é isso. Você nunca deu um abraço. As suas palavras são vazias. As suas palavras são críticas destrutivas. A sua palavra não surte efeito nenhum. Agora Paulo foi lá e abraçou o moço. Pastor Clarismundo, quando Paulo abraça o moço, Paulo recebe uma revelação. Porque a alma ninguém vê. A alma é invisível. A alma é abstrato. Quando Paulo abraça o moço não abraça Paulo. Quem é Paulo que abraça ele? Paulo abraça aquele mulambo de gente, com os braços caídos, sem sentir, sem olhar. E Paulo recebe uma revelação de Deus na hora do abraço. Paulo olha para os irmãos e disse, não tem mais. A alma dele ainda está dentro dele. Levanta comigo as suas mãos aos céus. Decalassúrias. Enquanto você levanta a mão, eu vou te falar. Sabe o que Paulo estava dizendo em outras palavras? Não está cantando, mas tem alma. Não está mais no terceiro andar, mas ainda tem uma alma. Não está mais em cima do altar, mas ainda tem uma alma. Não canta mais no círculo da oração, mas ainda tem uma alma. Decalassúria. Remianda sob enência de cominância. Paulo, glória, Paulo quando abraça o moço, Paulo diz, ele ainda tem alma. Porque se você só valoriza quem canta, se você só valoriza quem prega, se você só valoriza quem está vivo, Deus ainda valoriza quem tem alma. Sabe aquela moça desviada que não está mais congregando na tua igreja? Ela não está congregando nem tomando ceia, mas ela ainda tem alma. Talvez tenha alguém que exercia o ministério com tanta excelência, em algum momento da vida desanimou, frustrou, esfriou, mas eu te garanto, ele ainda tem alma. Posso falar uma verdade, irmãos? Para alguns de nós a alma não tem valor nenhum, o que tem valor é os sentidos. Se está em evidência, se está falando, se está sentindo, se está vendo, faz parte do arraial. Morreu porque quis. Igreja não trabalha com lixeira. Igreja não trabalha com lixeira para jogar gente fora, não. A não ser que a pessoa não queira recuperação. Mas Paulo desce, abraça o moço e diz, ele ainda tem alma. Oh, irmãos, esse abraço que Paulo deu nesse moço foi tão espiritual que quando Paulo abraçou, Deus revelou. Sabe o que Deus revelou para Paulo? Paulo, o culto ainda não acabou. Você está vendo esse moço morto que você está abraçando, Paulo? Sim, Senhor. Ele vai subir para o terceiro andar de novo. Ele vai voltar para o lugar de origem. Ele vai chegar no lugar que ele alcançou e perdeu. Quem concorda com essa palavra? Diga glória a Deus. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Bem alto, bem alto. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu ministério, para a tua chamada, para a tua família. Na tua casa, quem caiu vai se levantar, quem morreu vai reviver. Lá na tua congregação, pastor, lá na tua congregação, presbítero, diácono, pastor, uma avalanche de novos crentes desviados do evangelho, gente que já esteve no terceiro andar e caíram, vai lá para receber um abraço teu. Deus está dizendo, eu ainda tenho plano com gente que tem alma, mas não está mais no terceiro andar. Quantos podem glorificar a Deus pela sua palavra? Alavação de Ita Núbria.